Bom, gente, durante essa semana saiu uma matéria falando a respeito da mortalidade dos pacientes que foram entubados no Brasil por Covid-19. Muita gente pediu lá nas minhas redes sociais para que eu comentasse isso, esses 80% e por que isso aconteceu, o que eu acho a respeito disso. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje para expor o que eu penso a respeito disso. Se você é novo por aqui e não me conhece, vale a pena aqui sempre deixar o aviso. Meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou professor universitário e doutor em medicina interna. Aqui no YouTube eu tento discutir esses temas da medicina, das ciências da saúde de uma forma descomplicada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, ajude a gente, deixa o teu like, compartilha aí com pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, vamos conversar a respeito dessa notícia. A notícia em questão, ela demonstra que no Brasil, 80% dos pacientes que foram entubados por Covid-19 estão evoluindo a óbito, ou seja, uma taxa de mortalidade muito alta. Recebi até aí nos grupos de WhatsApp um político falando que, então, não vamos mais entubar os pacientes. Gente, por favor, né? Isso é uma besteira. O paciente que ele é entubado justamente para salvar a vida dele. Se ele não fosse entubado, ele entraria em fadiga respiratória e ele morreria de parada respiratória, né? Então, isso aí não tem sentido nenhum. Se você não entubar, ele morre antes. É só isso que vai acontecer. Mas não é nem disso que eu quero falar. Eu quero falar do porquê que a gente tem esse número tão alarmante, sendo que, por exemplo, outros lugares do mundo tá beirando 50%, que também é bem alto, mas não esses 80%. Bom, a primeira coisa que eu percebo é que, por exemplo, quando eu vou lá no hospital que eu trabalho, na UTI Covid, você tem uma mortalidade bem inferior a isso, menor aí até do que essa média mundial. E por que eles estão tendo um resultado tão bom? Será que é alguma coisa diferente que eles estão fazendo? Não, gente, vamos entender isso. Então assim, lá na UTI, com toda a assistência, esse paciente, primeiro de tudo, ele vai estar sendo ventilado com um ventilador de alta qualidade. No caso, lá da UTI que eu trabalho, são os Bennetts, que são os ventiladores muito caros e são ventiladores que garantem vários parâmetros e formas de configurar. Enquanto que, às vezes na UPA, em outros locais, está sendo o ventilador que tem. E o ventilador que tem, nem sempre ele é o adequado para um paciente de ventilação complexa, como os pacientes com Covid-19. Não, ventilador não é tudo igual. Não é assim, um ventilador mecânico. É igual carro. Você tem carro de corrida, você tem carro popular, eles têm objetivos distintos. No caso do ventilador mecânico, tem ventiladores que são feitos para esses pacientes, que são ventiladores muito mais caros, e você tem ventiladores simples, que é utilizado para transportar o paciente de um local para outro, ventiladores mais antigos. Então, eu tenho visto muitos pacientes sendo ventilados hoje com o que dá. Então, pega aquele ventilador que era usado para transporte, às vezes ele nem consegue deixar a porcentagem de O2, né, de oxigênio, que o paciente respira da melhor forma possível. São ventiladores que não tem gráficos que a gente utiliza para ver a qualidade da ventilação, como é que tá. Ele simplesmente assopra lá para dentro o ar. São ventiladores que não conseguem se adequar aos modos de pressão que a gente precisa. Então, esse seria um dos primeiros motivos, mas não o único. Falando nisso ainda, por exemplo, semana passada eu tive relatos de colegas que receberam pacientes sendo ventilados em ventiladores lá que já não se utilizava desde a década de 90, para vocês terem uma ideia. Outro ponto, a questão estrutural de profissionais. Lá na UTI, você tem um médico para 8, no máximo 10 pacientes. Você tem um técnico de enfermagem para 2 pacientes. Você tem fisioterapia passando o tempo todo. Isso tudo afeta muito o prognóstico desses pacientes. Um paciente com Covid-19 é difícil o manejo respiratório dele. Então a fisioterapia ela é essencial nessa recuperação. Até porque esse paciente geralmente fica muito tempo em ventilação e ele vai perdendo massa muscular. Então é como se você ficasse acamado por muito tempo. Você vai perdendo força, vai perdendo massa muscular e fica mais difícil você voltar a respirar espontaneamente. A fisioterapia tem um papel essencial nisso. Você tem também, em UPAs, muitos lugares não tem fisioterapeuta, tá? Você tem também essa relação. É muito mais fácil um médico prestar atenção adequada a 8, 10 pacientes do que a 14, 20, às vezes mais do que 20 que a gente tem visto, às vezes aí o médico cuidando de 22, 23 pacientes, tá? Então, assim, a qualidade da assistência que o médico vai poder dar para um número menor ou um número maior também é diferente. E sem falar nessa relação de técnico de enfermagem, manipular a medicação, aplicar, fazer tudo da forma correta, isso demanda muito. E as equipes acabam ficando mais cansadas com essa sobrecarga. E já é provado que quanto mais cansado você tá, pior fica a tua qualidade de assistência. Então se a gente juntar tudo isso, o sistema colapsado,
os aparelhos nem sempre os ideais, uma equipe sobrecarregada no seu ambiente de trabalho e também uma equipe muito cansada, isso acaba piorando tudo isso. E então você pode estar se perguntando, mas qual que seria a solução então? Primeiro, profissional especializado para trabalhar em UTI você não forma da noite pro dia. Uma terapia intensiva, uma residência de terapia intensiva vai levar aí de 3, 4 anos depois de formado para o médico estar bem formado. Fisioterapeuta, técnico de enfermagem com experiência em UTI, tudo isso não é feito de uma hora para outra. A gente precisa de fato tentar evitar e prevenir o máximo possível. E não, gente, não existe uma resposta fácil. Nesses tempos de internet, todo mundo virou especialista em tudo. Cada um acha a solução mais fácil que tem. É só fazer isso, é só fazer aquilo. Não é por aí, né? Senão não teria gente que está anos e anos estudando metodologia científica, estudando epidemiologia, para alguém com alguma pesquisa no Google achar que acha a solução da sua casa, sem não ter experiência nenhuma nisso, né? Então, como fazer isso? Simples. Primeira coisa, vacinação maciça. Isso a gente já sabe que tá aí. E reduzir aglomeração, um programa de conscientização, sabe? São as medidas básicas aí que a gente tem. E drogas para prevenir. Cara, gente, não existe medicação para prevenir Covid hoje. Eu ouvi que não sei quem tomou não sei o que. Todo dia na UTI a gente recebe no hospital paciente que tomou o que você puder imaginar, tá? E não teve esse resultado fantástico. Eles tiveram Covid, alguns graves, alguns morreram. Então, gente, não funciona isso daí. Tenham consciência do que fazer pra gente proteger nossos pacientes, tá bom? Eu não quero me estender muito nesse vídeo, até pra não ficar prolixo aqui, mas só peço isso, peço aí conscientização. Lembrem que também que controlar as comorbidades é essencial. Então assim, um paciente que pega Covid, que esteja hipertenso descontrolado, diabetes ruim, com sobrepeso, esses pacientes evoluem pior. Então, quer prevenir gravidade? Vamos controlar também as doenças de base aí dos nossos pacientes, né? Você que tem pressão alta, cuida da tua pressão. Você que tem diabetes, cuida do teu diabetes. Isso é simples e muito eficaz. Então, gente, é basicamente isso. Se você concorda comigo, se você discorda, escreve aqui nos comentários. Se você analisa isso aqui de outro ponto de vista, escreve aqui. Eu acho que no meio científico a gente tem esse espaço para debate. Vocês podem ver, eu respondo todo mundo aqui no comentário. Concorde comigo, discorde de mim. Lógico, se não for mal educado, né? Me xingue que daí eu só apago o comentário. Mas com educação a gente tem abertura para divergir. A ciência é isso, a gente vai analisando, às vezes a gente olha para um ponto, olha para o outro, o debate de ideias, tá bom? No mundo com tanta polarização que a gente está vivendo, é importante isso. Coloquem aí também a opinião de vocês sobre isso. Tá bom, gente? Se você gosta aqui do canal, não esquece de compartilhar com seus amigos, por favor, gente. Isso é importante pro YouTube entender que esse vídeo é importante, esse vídeo é bom, que ele deve chegar em mais pessoas. Deixa o like aqui embaixo e até o próximo. Tchau!